os donos de microempresa, por vários fatores, às vezes por falta de mão de obra, essas coisas, eles estão cada vez mais grudados no operacional. Aí, a gente reunia com ele numa semana, dava várias sugestões de melhoria, aí chegava na outra semana, e aí, fez? Não fizeram. 20% eu consigo aprender com um colega de trabalho. E só 10% eu vou precisar de fazer um curso. O ser humano, ele cresceu sendo parabenizado pelo acerto e sendo muito criticado e julgado pelo erro. Então, por exemplo, se você faz uma coisa certa, parabéns, está aqui o seu prêmio. Mas se você erra, muitas das vezes você é criticado e você é punido por aquilo dali. Olá, donos e donas de empresa, eu sou Ronan Delfim, host do podcast O DonoCast. E hoje é um episódio, para mim, muito especial por vários motivos. A gente está chegando no episódio 040. Meu Deus do céu, é muita história, muito conteúdo que já passou por aqui. Muita gente bacana que já passou por aqui também. E hoje a gente está recebendo uma pessoa também que eu admiro demais, super competente, batalhadora e que a gente tem uma parceria de longa data aí. Ela já foi convidada minha no programa que eu tenho na Rádio Educadora. Inclusive, quero aproveitar e mandar um abraço para toda a equipe da Rádio Educadora, porque o meu programa lá que chama Caminhos do Empreendedor é um programa de rádio local, regional aqui. Vai completar 3 anos agora, está completando 3 anos. Começou como um programa gravado com duração de 30 minutos, num estúdio muito simples que você já teve lá e tudo, né? E agora é ao vivo, com 1 hora de duração, transmitido ao vivo por 2 rádios, a 91.7 FM e a 107.1 FM também. Então, um abraço pessoal lá da Rádio Educadora, que me acolhe super bem. E a gente vai trabalhando, assumindo. Hoje a gente vai falar de um assunto que é o seguinte: cultura de inovação está frustrando a sua empresa? Pois é. E aí a gente tem que ir adaptando as funções ao tempo. Eu recentemente aprendi a operar a mesa de rádio. Agora eu não preciso mais do operador lá comigo. Eu mesmo vou operando a mesa de rádio. Estou todo orgulhoso, né? Mas beleza. Bom, hoje, como eu falei, é o episódio 040, que é uma marca que a gente queria muito chegar, que é no 40º episódio. Por que 40º é uma marca? 40º diz que já tem 20 meses que a gente está aqui. Já que são 2 episódios por mês, já tem 20 meses que a gente está aqui, quase 2 anos. Então, era uma marca importante da gente persistir aí. Então, valorize esse conteúdo, valorize essa persistência, se inscreva no nosso canal aí, encaminhe esse episódio para quem você acha que deve ouvir ou assistir esse episódio. Bom, eu estou recebendo aqui a Roberta Marques, ou Roberta Marketing. Eu costumo falar, Roberta, e eu vou ter que tomar um cuidado aqui para não ficar te chamando de Robertinha, né, e tal, mas beleza. Eu costumo falar, Roberta, que a gente que é empreendedor, o nome da nossa profissão ou o nome da nossa empresa acaba virando sobrenome, né? Eu sou o Ronan da Tutorianos e tal. Aí, no Instagram dela é Roberta Marketing. Aí, o povo acha que marketing é o sobrenome dela, mas é Marques. Inclusive, teve alguma jogada nisso? Marques, marketing? Não? Não? Então tá bom. Porque... Destino da vida. Entendi, porque a Robertinha é extremamente estratégica, é um profissional da área do marketing. Eu sei que ela pensa para ela e para os clientes dela em várias estratégias. Eu vou perguntar para a Robertinha aqui se o Marques e o marketing tem alguma coisa a ver, mas foi coisas da vida mesmo. Sim. Robertinha, muito bem-vinda. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade. A gente já está tentando marcar esse podcast já tem um tempo, mas se você acompanhar a Robertinha lá no Instagram dela, você vai ver que ela vive com mala. Eu acho que ela tem umas 4 malas. Uma que ela vai fazer a próxima viagem, a outra que ela não desfez da última viagem e vai desse tipo aí, né, Robertinha? Você tá literalmente fazendo jus ao nome da Fly, né? Verdade. Voando aí em todos os sentidos. Robertinha, muito bem-vinda.
Geralmente eu escolho o tema, mas você que sugeriu esse tema, então nós vamos desembolar aqui, falar sobre cultura de inovação e tudo. Mas antes de tudo, para quem não te conhece, quem que é a Roberta Marques, de onde que você é formada em quê? Você começou na área de marketing quando, como? Fala um pouquinho da Roberta para a gente, fazendo favor. Com certeza. Antes de falar sobre mim, quero agradecer pela presença aqui, muito feliz. Você sabe disso, que é sempre um prazer poder trocar ideias, né, experiência com você. Custou a sair, tá, gente? É verdade esse bilhete. Inclusive, quase que não saiu essa semana, porque eu ia viajar. Falei, Ronan, tô na correria, porque eu vou viajar sexta-feira. Aí ele falou, então a gente vai deixar para setembro. Eu falei, não, setembro tá longe demais, deixar para agora mesmo e tal. E deu certo, né? Isso que importa. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Tenho certeza que a gente vai falar de, enfim, né, de bastante coisas dentro da área de inovação, marketing, tecnologia, empresas, né, negócios. E está contribuindo também para quem vai estar ouvindo, né, o que a gente vai trazer. Falando sobre mim, né, eu brinco que apesar dessa cara de novinha, né, já são aí uns 10 anos de estrada, né, na área do marketing. Eu fiz jornalismo, na verdade, né? Eu não comecei, assim, pela área de marketing. Mas eu sempre fui a louca da internet, que eu já me titulei isso já. Falei, gente, eu era a louca da internet. Sabe aquela adolescente que sabia de fazer de tudo na internet? Que quando as pessoas precisavam de alguma coisa, e na época era a internet que não era a internet de hoje, né? Então, eu peguei o finalzinho ali ainda da internet de escada, da época de Orkut, o finalzinho do MSN. Então, era um mundo que, às vezes, a geração Z que vai nos ouvir aqui não vai entender do que a gente está falando. Mas eu sempre gostei muito das redes sociais que, na época, começaram ali pelo Orkut, né? As comunidades, aí só depois veio o Facebook, enfim. E eu sempre estive muito envolvida, só que eu gostava também muito de futebol, por influência familiar, né? Eu tenho um irmão, e eu cresci, né, no campo de futebol ali, junto com ele, com meu pai, né? Meu irmão tinha muitos amigos homens, então eu sou uma mulher hoje que também tenho muitos amigos homens por uma convivência que eu tive desde a infância. E por crescer apaixonada pelo futebol, eu fiz o jornalismo para ser jornalista esportiva. É mesmo? Olha, essa parte da sua história eu não conhecia, não. Sabia? Não. Não conhecia, não. Isso aí, legal, velho. E chegou a fazer alguma coisa na área de jornalismo esportivo? Fiz. É mesmo? Fiz um blog que chamava Hélio Futebol. Esse blog, na época, em 2010, ou seja, a internet era mato ainda, né? Eu cheguei a ter mais de 100 mil visualizações mensais. Sério? Então, o meu blog era um blog que realmente era lido. Eu fiz entrevistas com vários jogadores de seleção brasileira. Que tudo eu sozinha ia atrás, em busca, e entrava em contato, na época, no Twitter com o jogador, no Facebook. É mesmo? E fiz entrevista com vários jogadores, colocava lá no meu blog. Recentemente a gente recebeu aqui o técnico Ney Franco. Que já foi técnico de seleção brasileira aí, sub-20, já foi técnico do Flamengo, do Cruzeiro, do Atlético. Foi um papo muito bacana, inclusive. Se você quiser saber mais sobre liderança, é um episódio muito especial aí, tá? Mas toca aí. Também. E aí eu fiz, né, esse blog, na época eu fiz também uma participação numa rádio também. Pode falar? Pode, claro, pode. Esse podcast aqui, meu filho. Na Rádio Itatiaia, né, que era um programa, não sei se hoje ainda tem, acredito que sim, porque é um programa de grande prestígio, que é o Bola Premiada. Então, eu fui comentarista, né, por um período também na rádio. Olha. Gente, era muito fanática com futebol. Assim, eu chegava na igreja no domingo à noite, os amigos, né, os irmãos lá, eles iam perguntar de futebol, era pra mim, não era nem pros outros homens, não. Mesmo? De tanto que eu sabia e ficava por dentro. Hoje eu até falo, né, hoje as pessoas quando me perguntam, Roberto, e aí? Cara, eu não acompanho mais nada, porque a minha vida realmente virou marketing, mas eu gosto de ver jogo de futebol. Então, eu sou cruzeirense, né? Vejo todos os jogos do Cruzeiro, né? Quando eu posso, assim, na maioria. Se tá rolando algum outro tipo de jogo, eu também gosto de ver. E eu falo que é igual andar de bicicleta, a gente nunca perde o entendimento. Então, eu sei assistir a um jogo, eu sei analisar o jogo, porque eu escrevia sobre isso, Que legal, cara. Então, foi uma experiência, assim, muito boa. Só que
final da faculdade no jornalismo, e eu cheguei a comprar livros de futebol, porque o meu TCC ia ser sobre o futebol também, para mostrar a realidade. Eu cheguei a desenvolver um artigo que mostra a realidade dos jogadores de futebol hoje no Brasil, né, que quem vive um sonho é uma porcentagem muito baixa, e qual que é a real, né, a realidade dos jogadores profissionais hoje. E, no final da faculdade, eu conheci uma matéria que chama Comunicação Integrada de Marketing. Apaixonei de novo, porque a veia empreendedora sempre esteve no meu sangue. Eu falo, meu primeiro empreendimento foi com 13 anos de idade, quando eu e uma amiga minha identificamos que uma pulseirinha da Nike estava fazendo sucesso na escola, a gente ainda no ensino fundamental. A gente arrumou um fornecedor da China para comprar as pulseirinhas num preço bom, botamos numa embalagem top para agregar valor e começamos a vender as pulseiras na escola. Isso aí, eu já vendi picolé na rua, porque eu queria comprar uma bicicleta. Aí eu fui para vender picolé na rua. Eu estava com uns 12 anos, mais ou menos, também. Isso aí. Ô, Betinha, que jornada. E hoje você tem a Fly. O que é a Fly? Sim. Aí, só para dar uma recapitulada final, aí mudei tudo no final, né? Ah, tá. Saí da comunicação, aliás, na comunicação integrada de marketing, eu me envolvi de novo com essa parte de empresa, empreendedorismo, e aí eu falei, cara, não vou seguir no jornalismo esportivo, vou para a área do marketing digital. Finalizei após a graduação em jornalismo com o meu TCC já em marketing, e depois eu fiz outras duas especializações na área de marketing também e redes sociais. Uhum. Comecei a empreender online em 2015, e aí eu fui crescendo, aí veio o crescimento das redes sociais, do Instagram, eu fui crescendo meus negócios lá dentro das redes sociais, tendo muitos seguidores, fazendo muita venda online, atraindo um público muito de celebridade para querer fazer parcerias com as lojas, e aí as pessoas começaram a me pedir ajuda. Roberta, como que você faz para você crescer, ter esse engajamento, não sei o quê? E aí eu comecei a dar consultoria para as pessoas, para ajudarem ela, isso daí em 2016, 2017. 2018 eu falei assim, cara, eu gosto disso, eu gosto de ensinar. Olha aí, Robertinha. Lembra dessa imagem aí, ó? Tipo nostalgia pura, tá vendo aí, ó? Isso internet de escada, olha só. E o barulhinho ainda. Nossa, será que tem jeito de pôr o barulhinho aí no fundo aí? Muito legal, muito massa. Isso daí e aí? É só para os que têm história. Isso aí era quando tudo era mato. Ficava esperando à meia-noite, porque era assim, gente, era internet de escada. Então, cobrava. Quanto mais tempo você ficava conectado na internet, mais cara ia vir a sua conta de telefone. Só que depois da meia-noite, de meia-noite até às 6 da manhã, se eu não me engano, cobrava um pulso só. Ou seja, não influenciava tanto no preço da conta de telefone. Aí tinha uma galera que ficava... Posso que a Robertinha já fez isso. Ficava esperando a meia-noite para poder conectar e não gastar tanto com a conta de telefone. Isso mesmo. E aí, Robertinha, você começou a empreender no Instagram. E acho que foi ali mais ou menos nessa época que eu te conheci e tudo. A gente chegou a fazer live junto. Sim. Né? Que você começou a ajudar. E aí, volta que eu te interrompi aí. Volta aí na parte que as pessoas começaram a te pedir para ajudar. Como é que foi isso? Você começou a fazer para você, as pessoas começaram a gostar do resultado que você gerava para você, e aí começaram a te pedir ajuda e você começou a prestar consultoria. Exatamente. E aí era uma consultoria bem focada no Instagram. As pessoas queriam entender como que eu conseguia fazer sucesso com as minhas lojas dentro do Instagram. E aí eu ensinava para elas tudo, né? Como que funcionava o algoritmo, como que elas tinham que postar, em qual frequência, enfim. E aí uma começou a indicar para outra, e para outra, para outra. E aí eu fui começando a ajudar várias pessoas. Em 2018 eu falei assim, eu vi a minha aptidão. Eu gosto muito de ensinar, eu falo assim, hoje, produção de conteúdo, eu gosto de gerar conteúdo, não é porque eu sei que é importante, não. Além de ser importante, eu amo ensinar, amo falar. Então, eu comecei a tornar isso uma profissão. Eu falei, cara, eu gosto disso daqui. Uma das lojas na época que eu tinha era com meu ex-namorado, eu deixei ele lá tocando e seguindo, e eu falei, eu vou criar uma urgência, né? Que na época era somente eu, então a gente fala hoje no marketing urgência, né? Que fiz uma urgência, que era eu, né? Ia prestando um serviço e tudo mais em 2018.
E aí depois, né, fui crescendo, aí virou uma agência, que aí veio outras pessoas na equipe junto comigo. E hoje eu tenho 2 negócios, né? Muitas pessoas às vezes nem entendem isso, Aham. mas hoje eu tenho uma agência e hoje eu tenho uma assessoria de marketing, que é a Fly. Tá. Então, hoje eu tenho uma agência, que é a RM, que é a agência que começou desde lá de 2018, Que 2019. era a Eugência, hoje não é mais Eugência só, né? Que virou a agência, porque nela eu continuo atendendo alguns clientes que já são clientes mais antigos, que estão dentro do modelo e da equipe que eu já tenho lá. E 2023, final de 2023, surgiu o projeto da Fly, que foi um projeto de criar um modelo de assessoria, que é um modelo muito diferente de agência. As pessoas até me perguntam isso, Roberto, qual que é a diferença de agência para assessoria de marketing, né? A forma da prestação de serviço, por exemplo, a agência é muito... Você tem essa demanda aqui, vai ser entregue para você essa demanda e pronto. A assessoria não, ela é um olhar mais 360. Então, eu entro mais dentro do negócio da pessoa para eu entender de que forma que eu posso ajudar, não só em relação ali àquela demanda que ela precisa, mas talvez outras dentro da comunicação dela que eu preciso também atuar. Entendi. Então, é um trabalho mais completo ali para o cliente, sabe? Entendi. E aí, Roberta, a gente está falando aqui, e eu me identifiquei muito com a sua história aí, porque eu montei uma clínica em 2003, foi meu primeiro CNPJ, então já empreendo há mais de 20 anos, né? E aí foi por causa dos resultados que eu gerei na minha clínica enquanto empresa, que os meus conhecidos vieram me convidar para eu ir na empresa deles ajudar a fazer o que eu estava fazendo na minha, sabe? Então, me identifiquei muito isso. E tanto a minha área, porque eu atuo como consultoria na área de gestão de empresas, quanto na sua, nem sei qual que tem mais impacto, a gente tem que estar muito antenado, né? Você falou aí que você gosta muito de estudar, você gosta de produzir conteúdo. Eu sou, assim... devorador de livro, de informação, adoro conectar uma informação do mercado com uma outra informação da minha vida pessoal e ali gerar um conhecimento e tudo. Dentro das nossas empresas tem que ter uma cultura de inovação. Só que a palavra inovação é uma coisa que, por exemplo, às vezes muitas pessoas, o nosso público é principalmente donos e donas de micro e pequenas empresas, eles acham que inovação é uma coisa só para empresa grande. Quando fala inovação, imagina um laboratório, altas tecnologias, imagina que é um baita de um orçamento, muita grana para inovar. E tem um conceito de inovação que é assim, é o processo de introduzir algo novo ou significativamente melhorado no mercado, seja um produto, serviço, processo ou método, que agrega valor ou resolve um problema. Então, inovação não necessariamente é inventar algo completamente novo, mas pode ser melhorar algo que já é feito. E foi assim que a gente fez com a Tutorianos. Eu percebi que eu tinha desenvolvido um método de gestão de empresas para a minha empresa e que aquele método se aplicava em várias outras microempresas. E aí a gente inovou, levando esse método, gerando alto valor para os nossos clientes que são donos e donas de empresa. Então, assim, inovação não tem necessariamente algo a ver com tecnologia, não tem algo necessariamente a ver com muita grana. Inclusive, tem até um podcast nosso que eu conto a história da Tutorianos, que eu falo e eu faço questão de repetir aqui. Gente, a questão é a seguinte, você vai olhar para dentro da sua empresa e ver que tipo de desafio que você já superou dentro da sua empresa. Como que você superou esse desafio? Será que quantas outras pessoas passam por esse desafio atualmente e que você pode vender a solução desse desafio para as outras pessoas? Foi isso que eu fiz. Então, é muito importante você observar as oportunidades que tem dentro da sua empresa para você inovar e, de repente, aquela inovação até virar um produto ou serviço para você vender para o mercado. E aí, que eu estava falando, eu quero chegar na palavra cultura, Roberto.
porque eu tenho que estar antenado nas inovações, porque eu mexo na área de gestão de negócios. Eu também, do mesmo jeito que você falou que você era a louca da internet, eu sou louco por novidades, eu adoro inteligência artificial, internet, aprender a mexer com tecnologia, eu gosto demais disso. Mas a gente tem que ter uma cultura. Como criar uma cultura de inovação, Roberto? Sim. Quando você estava falando, eu estava até procurando aqui para ver se eu achava uma frase, que eu vi uma frase uma vez do Tiago Nigro sobre inovação, mas eu dei uma busca aqui, o Gemini, ele não entregou a frase que eu estou buscando. Aham. Mas ele, no que ele me passou aqui, ele falou justamente isso daí que você falou, né? Que inovar, as pessoas, elas enganam muito, que acham que inovar é trazer algo mirabolante, né? Uma coisa assim, Uhum. que nunca antes aconteceu. E muitas das vezes pode até que seja isso, sim, mas é também essa necessidade de aprimorar aquilo que já existe, né? Aham. Então, que a inovação também parte disso. A frase, tem uma frase, eu não vou conseguir lembrar de cabeça, por isso que eu estava buscando aqui, mas que ele também, o Tiago Nigro, ele fala muito sobre isso de inovação. Sobre questão de cultura, né? Isso é muito importante. Hoje, inclusive, a gente realizou até um treinamento com a RH nossa lá, com a equipe, porque eu acredito que não basta somente quem está na liderança da empresa ela ter cultura de inovação ou ter qualquer elemento dentro da cultura dela que não seja repassada para a equipe. Uhum. E a melhor forma de hoje você saber se uma equipe está toda alinhada é você sentar separadamente com cada um e perguntar a mesma Isso. coisa. Tipo one-on-one, né, ali, né? Isso aí. Se todo mundo falar a mesma língua, é porque sua comunicação está eficiente. Ao contrário disso, é porque não está tão eficiente quanto você imagina. E esse trabalho, por exemplo, de RH, só trazendo isso muito, porque eu acho que falar de cultura, equipe, liderança e não falar de RH... Falar de gente, né? De gente. É legal porque quando o RH ele traz essas indagações, igual hoje mesmo, né? Eu estava prestando atenção, eu só deixei ela falar, eu só estava prestando atenção. E ela interagindo com a equipe, fazendo algumas perguntas, você já consegue captar como que cada um está tendo a leitura daquilo que ela já está perguntando e você entende onde que você, como líder, tem que Sim. intervir e onde que não tem que intervir. E trazer essa questão da inovação para dentro da cultura da empresa é justamente isso daí. Isso daí parte da personalidade da empresa, né? O que a empresa é? Uma empresa com cultura de inovação? É uma empresa com cultura de tecnologia? Ou é uma empresa mais tradicional? Quando você cria ali, até mesmo no início ali, a missão e a visão e valores, e você já traça como que vai ser a personalidade da sua empresa, que o que você acredita, pelo que você preza, você tem que passar isso para a equipe, mas não só passar, você também que tem que dar subsídios para que isso de fato aconteça, porque não adianta nada eu, como gestor e líder, falar que eu prezo por uma cultura de inovação se eu não dou ferramentas, se eu não dou estudos, se eu não faço por onde, ou às vezes não dou nem exemplo que eu estou buscando aquilo dali. Ô, Roberto, isso é tão importante que você está falando sobre missão e valores, que no episódio anterior, no 039, a gente recebeu aqui o Bruno Granato, que é ele é diretor de comunicação da ONG Ajudou, e tudo. Foi um episódio muito legal. Se você não assistiu, volta lá e assiste também. E ele falou da importância da missão, principalmente quando é movido por propósito, essas coisas. Então, a missão é muito forte, tem um papel muito forte de engajar as pessoas naquilo dali. E eu sempre falo com a minha equipe. O que eu falo com a minha equipe? Gente, a nossa missão é ser o apoio que o dono de microempresa precisa e merece para alcançar o futuro que ele deseja. Como é que a gente pode fazer de forma diferente e melhor amanhã aquilo que a gente está fazendo hoje? Entende? Essa pergunta, e aí você falou várias, a importância de trazer ferramentas, dar condição e tudo, eu provoco sempre a minha equipe nesse sentido. Como é que eu posso fazer amanhã melhor aquilo que eu estou fazendo hoje? E eles se provocarem também, no sentido assim, tá, deixa eu ficar atento às novas tecnologias aqui para ver se o que eu faço hoje daqui a pouco não vai ser substituído
por um robô, por uma inteligência artificial ou por alguma tecnologia. E quando a gente fala de tecnologia, às vezes as pessoas acham que é algo muito inacessível. Ah, a Tesla lançou um robô humanoide que não sei o que e tal. Tecnologia, pessoal, é assim, começa com um preço mais alto e para poucos. Mas daqui a pouco ganha produção de escala, barateia e daqui a pouco fica muito acessível. Não sei quanto tempo vai demorar para ter um robô trabalhando, limpando lá em casa. Mas que eu já vi vários vídeos na internet de robô que vai em restaurante e lava o banheiro todo do restaurante e tudo. Sim, né? Então, é importante ter essa cultura da inovação. E a gente, olha só a importância que você falou, que eu estou fazendo vários ganchos com outros episódios aqui. O André da AG e a Poli tiveram aqui e o tema era: tudo que acontece na sua empresa é responsabilidade sua. E aí, isso que você falou tem tudo a ver. Se eu quero que a minha equipe tenha uma cultura de inovação, eu tenho que estimular e dar condições para isso, né, Roberto? Com certeza. E não só dar condição, ser o exemplo também, que é algo que eu vejo muito, que eu tenho reparado assim. Quando você é um líder, que você faz por onde, a sua equipe é o seu reflexo. Então, por exemplo, você cobra pontualidade, mas se você não tem pontualidade, a pontualidade, às vezes, vai ser algo que você vai ter problema dentro da sua equipe, porque você mesmo não está dando exemplo. Então, assim, se você se coloca, né, em congressos, em eventos, se você sai, se você busca, está ali estudando e está trazendo essas novidades, a equipe vai ver que você faz esse movimento. Então, isso é muito importante. Mas uma coisa que a Laís, hoje, do RH, falou também, que eu achei muito interessante, e que eu falei assim, cara, é mesmo, foi uma pergunta que ela fez, que foi assim, ela fazendo para eles com a equipe, ela falou assim, e vocês já fizeram a pergunta de o que a Roberta, por exemplo, pode esperar de você? E eu achei isso muito interessante porque, como líder, às vezes o nosso papel hoje, muito que a gente sente é o quê? Somente os deveres que a gente tem com o outro, né? Que eu tenho que dar para o outro isso, eu tenho que dar para o outro aquilo, eu tenho que fazer isso. A mente do empresário é essa, né? O que eu vou fazer para minha equipe estar engajada, para minha equipe manter isso e aquilo outro. Só que a equipe, ela também tem que ter a mesma preocupação, da mesma forma de que quando ela quer alguma coisa, né, ela vai requerer ali aquele direito ou aquela oportunidade ali que ela deseja, mas trazer essa conscientização também, ela falou isso e isso ficou na minha cabeça, de trazer a conscientização também para a equipe, né, para os liderados, que eles também têm que fazer por onde. Sim. Porque, assim, uma coisa que eu sempre trouxe foi a questão que eu prezo muito, que isso está dentro do nosso DNA, é a questão de autodidata. Isso é a coisa que eu trabalho demais. Cara, você tem que ser autodidata. Não é esperar que eu venha te mostrar o caminho. Hoje a gente tem internet, você não precisa me esperar. Você mesmo pode ir ali tentar solucionar. Se você não conseguiu, aí a gente vem com a ajuda ali em conjunto. Mas trazer essa provocação, igual ela fez, de o que eu, como liderado, né, o que eu, como parte de equipe, posso dizer ali para o meu líder, o que ele tem que esperar de mim. Porque muitas das vezes a gente quer cobrar demais do outro, né? Mas a responsabilidade de, às vezes, jogar para o outro e falar assim, você pode esperar isso, isso, aquilo, já muda muita coisa, né? Eu acho isso fundamental. Estou até colocando aqui uma imagem que eu vou mandar aqui para a produção ali do podcast. Isso tem tudo a ver com uma metodologia. Em 2017, eu realizei um sonho que eu fiz um curso pela Universidade de Harvard lá, e eu tive acesso à metodologia 70-20-10. Quando a produção prepara ali a imagem, o que é 70-20-10? Está comprovado que tudo que eu preciso aprender para ter sucesso na função que eu ocupo hoje, 70% só depende de mim. 20%, 20% eu consigo aprender com um colega de trabalho. E só 10% eu vou precisar de fazer um curso. E a maioria das empresas inverte essa lógica. Gasta mesmo. Rios de dinheiro com capacitação para a empresa, e talvez eu nem poderia falar isso porque eu vendo cursos e treinamentos e tal, né? Mas o que eu quero é gerar resultado pro meu cliente, pro dono da empresa.
Então, quando vão me contratar para dar uma palestra, um treinamento, eu pergunto assim, tá bom, mas qual que é a postura da equipe quando ele tem que aprender sozinho? Porque tá aí, ó, 70% de tudo que eu preciso aprender, eu dou conta de aprender sozinho. O nosso podcast está no YouTube, por exemplo. A maior plataforma educacional do mundo hoje chama YouTube. O que eu quiser aprender lá no YouTube, desde que seja ético e legal, eu vou aprender. Outro dia, a gente comprou uma ducha diferente lá para casa, para o banheiro lá de casa e tal. Aí passou um tempo, a resistência da ducha queimou. Aí eu sabia trocar a resistência da ducha anterior e tal. Aí eu entrei no YouTube, digitei o modelo da ducha, cliquei lá como trocar a resistência do modelo tal da ducha, aprendi, eu mesmo troquei. Então, assim, muitas empresas investem em capacitação, mas se lá dentro a gente não tiver uma equipe que, quando precisa, 70% busca aprender sozinho, 70% do conhecimento busca aprender de forma autônoma, não vai adiantar muito eu ficar dando palestra, treinamento para esse povo que aquilo que ele pode aprender sozinho, ele não busca. Sim. Entendeu? O impacto vai ser muito diferente. Então, isso tem tudo a ver com o que você está falando aí. Quer ter sucesso? Boa parte do conhecimento que você precisa, você dá conta de aprender sozinho, usando tecnologia, usando plataformas e tudo, isso é com certeza. Massa demais isso, Robertinho. Ainda mais que hoje o acesso, eu falo assim, obviamente, né? São realidades e realidades de pessoas no mundo, no Brasil, vamos falar aqui do Brasil, mas eu acredito que isso não deve ser desculpa para que a gente possa aprender algo ou sair da zona que eu estou e que eu não gostaria de estar. Porque, assim, o acesso, por exemplo, o uso de dispositivos móveis, ele aumentou absurdamente e hoje ele está presente em cada canto das cidades, né? Então, assim, o acesso por conta da internet, da tecnologia, ele popularizou muito para muitos públicos. Obviamente, não é todo mundo que tem um iPhone de última geração em mãos, mas um outro tipo de aparelho, a pessoa hoje, a gente vê que até nos lugares, né, com menos acesso assim, de infraestrutura, a gente já vê que tem famílias que têm esse acesso assim com o celular. E como você falou, um celular, um YouTube, gente, conhecimento está ali. Muitas das vezes o que falta, né, nas pessoas ao invés de estar vendo algum meme, algum vídeo engraçado para perder tempo e tudo mais, poderia ser um tempo investido em conhecimento. E você tem que estar sempre antenada, né, Roberta? Porque a área que você atua, por exemplo, o algoritmo das redes sociais mudam muito. Muito. O uso das redes sociais muda de geração para geração, né? Geração X, Y, Z, cada um usa de um jeito. Como que você faz, Roberta, para se manter atualizada? Porque a inovação exige que vocês se mantenha atualizado do que tem de novo e tudo, para você definir o que você vai usar dentro da sua empresa para poder inovar. Como que a Roberta? A gente estava falando de 70, 20, 10. Eu vejo que você vai em muitos eventos em São Paulo, BH, Rio. Mas bem que Rio você vai mais para a praia mesmo, né? Brincadeira aqui. Pois é. Você busca muito esse 70% que você precisa. O que você faz? Que dica que você daria para alguém que precisa se atualizar, Roberta? Então, Ronan, né, até mesmo nesse exemplo que você me falou, eu identifico muito com 70%. Eu diria que eu acho que o meu é até um pouco mais, tá? É mesmo? Porque, assim, desde criança, adolescente, eu sempre fui uma pessoa muito autodidata. Então, igual eu falei assim, né? Eu sabia das coisas da internet porque eu mesma entrava e fuçava. Com 13 anos eu já sabia mexer no Photoshop e ninguém precisou me ensinar. Sabia o básico de espanhol porque eu entrava em cursos online e fui estudar espanhol. Então, assim, eu sempre procurei eu mesma fazer as coisas sem que precisar das pessoas me ensinarem.
E eu vejo o quanto que isso é importante para hoje, a gente adquirir conhecimento, né? A gente não ficar dependendo do outro. Na verdade, tudo na vida que a gente depende do outro, né? Já está errado, porque senão a gente vira um vitimista ao invés de o protagonista da sua própria história. Então, trazer isso para si, né? O que eu posso... trazer na verdade, esse conceito para a nossa vida, que é algo que eu estou trazendo de conceito até mesmo para dentro da empresa. Hoje eu penso em cada vez mais quais as coisas que eu posso fazer para o meu cliente sem ter que depender do meu cliente. Porque tudo que eu dependo no processo de outras pessoas, logicamente, tem como viver sozinho? Gente, não tem. Não. Mas o máximo de coisa que eu puder fazer sem ter que depender da ação do outro, melhor é para mim, porque o resultado vai depender de mim. A responsabilidade é muito maior? Mas ao mesmo tempo é muito mais leve, porque você não depende de outras coisas dentro do processo. Roberto, nossa, isso aí que você falou, a gente estava discutindo assim, intensamente dentro da Tutorianos. Por quê? A gente é uma empresa de consultoria. E aí, o que a gente começou a perceber? Os donos de microempresa, por vários fatores, às vezes por falta de mão de obra, essas coisas, eles estão cada vez mais grudados no operacional. Aí, a gente reunia com ele numa semana, dava várias sugestões de melhoria, aí chegava na outra semana, e aí, fez? Não fizeram. E aí, por falta de tempo, não era que não estava engajado na nossa consultoria, ou porque não achava importante. E aí, a gente começou a ficar muito incomodado, porque eu não gosto de vender consultoria, eu gosto de vender resultado. E se o meu cliente não faz a parte dele lá como dono da empresa, eu não consigo gerar resultado para ele. É igual um personal trainer que o cara contrata ele para ficar forte ou para emagrecer, mas ele não vai na academia. O que o personal trainer pode fazer, né? Enfim. E aí agora, o que a gente fez? Agora a gente tem um serviço na Tutorianos que é de literalmente dar a mão para o nosso cliente. Vai para a próxima reunião. Fez? Não. Então, vão abrir aqui agora e vão usar o tempo da reunião para fazer, porque se ele não fizer, eu não consigo medir o resultado. E eu não quero vender consultoria, eu quero vender resultado. Então, assim, quando você fala aí que você resolveu assumir uma parte daquilo que era para o cliente fazer, foi a sacada que a gente teve dentro da Tutorianos também. Então, se o seu resultado depende do seu cliente fazer uma parte que é a dele e ele não está fazendo, que tipo de opção que você tem? Vale analisar, né? Isso certeza. Aí. Isso também é inovar, né? Lançar um novo tipo de serviço de acordo com a demanda do cliente, isso também é inovar. Está gerando alto valor para o meu cliente, porque agora eu não só sugiro para ele, mas eu ajudo ele a implantar aquilo que ele estava precisando fazer, que a gente sugeriu, entendeu? Sim. Isso aí, uma sacadaça, bom demais. E sobre como que hoje eu me mantenho atualizada? Através, né, de redes sociais, através de newsletter, né, que eu assino, chega ali no e-mail, mas muito também através de eventos, né? Como você bem disse, é fly de voar, porque eu fico voando muito. Semana que vem mesmo, eu vou estar num evento de inteligência artificial, são 2 dias, assim, bem imersos, né? 2 dias inteiros, onde que a gente vai estar vendo ainda mais novidades, né? As coisas que tem ainda de parte de inteligência artificial. E eu sempre estou nos melhores eventos de marketing, nos maiores, eu estou neles. E também nos outros, às vezes, que são menores e mais nichados, ou então que às vezes só é online. E faço também mentoria. Então, hoje eu também sou mentorada nessa parte de marketing. Lá, toda semana, a gente tem algo novo, que é como que os donos hoje de agência e assessoria, né, que é bem voltado para o nosso nicho mesmo, né, de quais são as nossas necessidades, quais são os nossos desafios, e aí a gente tem essa assistência e esse conhecimento ali semanalmente também. Então, eu falo assim, educação e conhecimento é algo inestimável, né, é algo que a gente nunca pode parar. No dia que você achar que você sabe tudo, você vai descobrir que você não sabe nada. Exatamente. Inclusive, assim, quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu não sei nada, né? Isso aí. Só sei que nada sei, né? Parafraseando aí e tudo. Acho também, Roberta, que é muito importante, porque quando fala de inovação, hoje a gente tem
várias opções no mercado, várias fontes de informação e tudo. Uma dica que eu gostaria de dar para quem quer estar sempre atento às novidades é focar numa área. Porque assim, eu falei que eu sou louco das novidades, de tecnologia e tal. Mas hoje eu não me proponho a entender de robótica. Eu me proponho a entender como que os robôs vão impactar nos negócios. Então, hoje é muito fácil a gente se perder na internet. Você está ali lendo sobre um assunto que puxa outro assunto e que não sei o quê. E tem muita gente hoje obesa de informação. Inclusive, eu já falei em algum episódio aqui, não vou lembrar qual, que eu fico muito preocupado quando as pessoas colocam meta de número de livros que vão ler durante o ano. Eu quero ler 3 livros por mês. Tá, mas mais importante do que a quantidade de livro que você vai ler é o que você vai fazer com aquele conhecimento que você adquiriu. Inclusive, meu mestrado, minha dissertação foi em gestão do conhecimento, tem a taxonomia da informação. Dados, informação e conhecimento. Tem um tanto de gente lendo 3, 4 livros por mês e ficando no campo de informação. Tem um tanto de informação, mas o que é conhecimento? É você pegar essa informação e usar para gerar valor para você ou para o seu cliente. Aí você está tendo conhecimento. Então, tem um tanto de gente obeso de informação, mas com pouco conhecimento. Então, tem que ter um foco para poder fazer isso, né? Isso daí que você me falou, lembrou, eu estou lendo um livro, inclusive, né? É um livro do Janguier Diniz, chama Os Códigos da Riqueza. E ontem eu estava lendo um dos capítulos que eu estava lendo, ele estava falando justamente sobre isso, que algo que ele empreendeu nesses anos de empreendedorismo dele. A história do Janguier Diniz é muito massa, né? É um cara, tipo assim, é apaixonado pela educação, né? O grupo dele, que é um grupo de educação, ele veio do Nordeste, né? Numa família, assim, muito humilde. Então, um cara que passou por muitos estudos, que passou em concursos, foi juiz, até montar a própria universidade, enfim, ele tem uma história muito massa. E ele estava falando no livro dele que uma das coisas que ele aprendeu, e nesse livro, é Códigos da Riqueza, porque ele traz todos os insights que ele entende que foram fundamentais para ele hoje ser um bilionário no Brasil. E aí ele fala que uma das coisas que ele aprendeu foi entrar em negócios que ele não tinha competência para tal. E aí ele deu um exemplo de uma empresa que ele comprou, entrou de sociedade de estrutura metálica, porque na época no governo estava muito em alta e tal, mas ele não entendia nada do negócio, fez um investimento alto, não deu certo e depois ele teve que sair da empresa, voltar a empresa para o dono anterior e pagar o cara ainda em pequenas parcelas para o prejuízo enorme que ele ficou. E ele falou que depois dessa ele parou de desviar muito o olhar dele, porque oportunidades, se a gente for ver, tem oportunidades demais a todo tempo. Quem está em movimento, gente, está com oportunidades toda hora. Mas a gente também tem que ter muita sabedoria de saber qual é a oportunidade que é ideal para mim e que tem match com aquilo que eu já faço. Porque senão, às vezes, você está centrada tanto dentro de um processo que se você for para um outro totalmente diferente, você vai perder o foco ali do que já é seu, que você faz. E pode ser que tenha sucesso, pode ser que tenha, mas a probabilidade é muito mais alta de não ter do que você focar ali na expertise que você já tem. Vou contar duas coisas aqui. Uma, você está falando de oportunidade aí, eu e a Dani, por a gente ser consultor de empresa, a gente tem algumas empresas de muito sucesso, premiadas e tal, a gente recebe muito convite para entrar como sócio em outras empresas. Só que a gente já percebeu que muitos que querem a gente como sócio, quer a gente administrando a empresa deles e tal. E uma coisa que a gente não tem tempo mais é para ficar ali administrando aquela empresa, atuando como um gerente ali, essas coisas. E a gente recebe proposta de ser sócio em negócio que a gente não domina nada. A gente não domina nada. Aí a gente fica pensando assim, tá, mas como é que a gente vai contribuir com esse negócio que a gente não domina essa área? E aí, a segunda coisa que eu ia contar é que eu atendi lá na Tutorianos, que a gente já atendeu mais de 2.500 empresas. Então, dá uns 10 episódios de podcast aqui contando os cases. Um casal empreendedor que resolveu abrir uma clínica de estética. Mas nenhum dos dois sabia
fazer nenhum procedimento de estética e nem sabia vender nenhum procedimento de estética. Só entrou no negócio pelo negócio. E aí eles ficavam na mão de funcionário. Por quê? O funcionário percebeu que se esteticista lá, se ela não fosse trabalhar ou qualquer ameaçazinha que ela fazia de sair, eles iam e bancavam a condição que ela estava pedindo e tudo. A vendedora de estética, lá dos procedimentos, também percebeu a mesma coisa. Falei com eles, ó, o que eu te oriento é aprender o suficiente sobre a atividade fim da sua empresa para, ou pelo menos você saber cobrar qualidade, avaliar se o seu funcionário está fazendo certo, e no pior dos casos, quando ele faltar, você conseguir se virar, não ficar tão dependente assim. Então, sim, tem hora que a gente vira para o dono da empresa, porque estão gourmetizando demais o empreendedorismo, sabe, Robertinho? Assim, o dono não pode ficar no operacional. Que nada, eu amo atender meus clientes. Vai virar para mim e falar que eu não posso mais ficar atendendo cliente porque atender cliente é operacional? Não, eu gosto disso. E uma das vantagens de eu continuar atendendo os meus clientes é que eu sei, igual eu falei anteriormente, que se o meu consultor não estiver atendendo adequadamente, eu sei avaliar se ele está fazendo adequado, sei cobrar, enfim. Essa história de, não pode ficar no operacional e tudo. Claro que pode e deve dominar as atividades fins do negócio. Mas a gente está falando de cultura de inovação, Robertinho. E aí, nossa, 40 episódios tem muita história mesmo. A gente recebeu aqui o Gustavo Salles, lá da Contexto, que ele veio falar sobre segurança psicológica. E por que eu estou lembrando desse episódio aqui? Porque numa empresa com cultura de inovação, tem que ter muito um ambiente seguro para o erro. Um ambiente seguro para as pessoas darem ideia. Porque a inovação parte de alguém. Então, você falou muito de equipe, tem que dar condição. Mas você tem alguém lá que trabalha para você, mas ela não se sente à vontade para criticar a forma como é feita hoje. Não se sente à vontade para propor um outro jeito de fazer. Como é que você quer trabalhar cultura de inovação? Aí você sempre vai estar buscando inovação no ambiente externo. Às vezes você tem um grande talento lá que está incomodada com o processo que é feito alguma coisa lá dentro da sua empresa, mas ela não tem segurança, não fica à vontade para dar ideia, e você buscando no mercado externo alguém que saiba resolver aquilo. Então, se você quer implantar uma cultura de inovação, tenha uma empresa que tolera os erros, que tolera críticas do que tem sido feito atualmente, porque tem muito dono de empresa que não tolera essas coisas não, né? Vou trazer duas pontuações sobre isso. Ontem também, lendo o livro do Janguier Diniz, ele falou sobre isso, e outro que a gente faz lá na Fly. O Janguier Diniz, ele falou sobre isso. O ser humano, ele cresceu sendo parabenizado pelo acerto e sendo muito criticado e julgado pelo erro. Então, por exemplo, se você faz uma coisa certa, parabéns, está aqui o seu prêmio. Mas se você erra, muitas das vezes você é criticado e você é punido por aquilo dali. Uhum. E aí ele traz várias frases dentro do livro, do livro dele, que o sucesso é o fracasso atrás de fracasso. Que as pessoas... várias coisas, né? Ele deu um exemplo de um animal, agora me fugiu da cabeça, que ele tem 7 tentativas de caça para, na 9ª tentativa, ele conseguir pegar o outro animal. Então, assim, ele mostra em vários exemplos, em várias citações, que o sucesso é a soma de vários fracassos que você tem ali ao longo da vida. E até mesmo a aceleração das informações que a gente tem hoje. Igual, na época, a gente aguentava a internet de escada para ter uma internet. Hoje, se a gente está aqui e rola e não vai no mesmo demora para carregar, né? A gente não tem mais a mesma paciência. E isso traz muito essa cultura de que as coisas elas são do dia para o outro, o que não são.
Eu passo muito isso dentro da minha área de marketing e eu trago muito alinhamento dentro do nosso processo de onboard, tá? Isso de alinhamento com o cliente. Inclusive, na primeira reunião que eu já faço, eu já falo sobre isso, porque eu falo assim, gente, se marketing fosse fácil, da forma que a pessoa vai fazer um investimento na internet e no outro dia vai estar morrendo de ganhar dinheiro, já estava todo mundo rico. Aham. Primeira coisa, não é assim. Como qualquer outra estratégia que você fizer na sua vida, você precisa de tempo. E esse tempo não é um tempo de 3 meses, 4 meses, 6 meses. Não é. É um tempo que realmente é um tempo considerável. Quem dera essas pessoas começassem a investir na internet e em questão de 6 meses, pum, vai fazer. Pode acontecer, em alguns casos, algumas pessoas, pode, gente, mas isso é a minoria diante do tamanho de número de empresas que a gente tem hoje dentro do Brasil. E não só isso, diante de volume também, que é muitas vezes que eu falo, você vai viver em função, por exemplo, do Instagram, quem fica naquela loucura de, nossa, porque eu quero ter uma quantidade de número de seguidores, eu quero que meus vídeos aconteçam isso, aquilo, outro. Eu falo, olha, para isso acontecer, eu já sei como funciona na prática, porque eu já testei. Já levei vários perfis em crescimento, assim, absurdo de número de seguidores. Mas você vai ter que trazer esse volume. Ah, mas aí eu vou ter que viver, então, só gravando vídeo, fazendo isso. Ué? Ou você vai fazer isso, ou você vai fazer como a maioria faz, que é ter tempo das coisas acontecerem. Ué, é igual eu tô falando aqui que a gente tá chegando no 40º episódio. Gente, talvez a pessoa que está nos assistindo, Roberta, não tem noção do que é gravar um episódio desse, assim, produzir esse episódio. São várias pessoas técnicas aqui da ME Studio. Tem que definir o convidado, o tema, definir roteiro, acertar a agenda, enfim. E o povo acha que o sucesso, eu tenho até aquela frase, né? O sucesso da noite para o dia demora, às vezes, 20 anos. Né? O sucesso da noite para o dia. E eu quero fazer uma analogia com duas falas suas. Porque na internet vende-se muita ideia de que é meio fácil ficar milionário, ganhar dinheiro, que não sei o quê. Aí eu vou voltar lá no começo do podcast, quando você falou que você fez um estudo e comprovou que uma pequena parcela dos jogadores de futebol realiza o sonho de viver do futebol. Na internet é a mesma coisa. O povo acha que o digital influencer tal tem vários seguidores, que não sei o quê, e que é só aplicar aquilo que ele aplicou e que da noite para o dia eu vou ter vários seguidores, vou ficar vivendo de internet. Não é assim, poucos conseguem chegar lá, né, Roberto? Poucos. Mas, infelizmente, assim, acaba trazendo, por audiência ser muito alta, a sensação para as pessoas que, de comparação mesmo, né, de, se fulano cresceu muito rápido. Mas, assim, gente, eu falo assim, você nunca tá vendo o bastidor do outro, né? Às vezes a pessoa acha que o outro explodiu e que uma música viralizou e não vê as histórias que tem ali por trás ali daquela pessoa. Então, claro, né, isso é uma questão muito delicada de falar, porque isso parte muito de cultura. E eu acho que hoje, no ritmo acelerado de comunicação, a gente virar para as pessoas e falar assim com elas, você tem que desacelerar. O seu resultado não vai ser esse do dia para o outro. E aí cabe isso daí de cada pessoa, porque, por exemplo, que eu fiz uma reunião essa semana com uma possível cliente, ainda não é cliente, né? Estava apresentando uma proposta para ela no sul de Paraná. Ela falou, vocês foram as únicas que não me venderam promessa, porque todo mundo que eu fiz reunião já falou que eu ia fazer isso, aquilo, outro e tal. Eu falei, como que eu vou vender promessa, resultado? Roberta, mas é um investimento e você tem que garantir. Cara, eu estou acabando de entrar na sua empresa, eu não sei como que funcionam os processos. Na hora que eu começar a trabalhar, eu vou ver um monte de coisa que eu vou ter que ir ajustando no meio do caminho. Isso não vai acontecer em 1 mês, isso não vai acontecer em 2 meses. Como que eu posso garantir que algo vai acontecer se eu não tenho nem conhecimento ainda sobre o seu negócio? Beleza, segmentos são semelhantes? São. Mas, mesmo que sejam semelhantes, a particularidade de cada negócio, ela é única, né? Porque os donos, os líderes que estão ali são diferentes, a equipe é diferente, o modo de trabalho, às vezes, é diferente. Então, assim, eu acredito que a gente tem que ter muito esse cuidado e quanto mais pessoas trazendo essa consciência disso, mais importante é.
E voltando ao nosso papo, voltando aqui na questão Aham. de inovação que eu ia falar, né, que você falou assim, às vezes, né, dessa questão do erro, né, que a gente estava falando, que a gente também tem que dar abertura para o outro errar, né? Uhum. Tem até uma frase que peça desculpa ao invés de pedir permissão, que é essa Legal, hein? cultura do erro. Peça desculpa ao invés de pedir permissão, que é você fazer ao invés de você perguntar se você pode fazer. Então, Uhum. você já ganha celeridade ali naquele processo. E aí, por exemplo, hoje a Fly, a gente se titulou também como a Martech, né? Inclusive, nós somos, pelo menos pelas minhas pesquisas, né, a primeira Martech do leste de Minas Gerais, porque até então Olha. eu não vi nenhuma assessoria ou agência trazendo esse conceito para dentro da empresa. E o que é Martech? Martech é a junção de tecnologia, automação e marketing, que é como que a gente pode fazer com que os nossos processos ganhem mais eficiência através das tecnologias e automação que tem hoje dentro do mercado. E aí, como que eu atuei isso com a minha equipe, né? E você falou assim, a gente tem que estar aberto para o erro. Mas eu sei que também um erro que eu permito dentro da minha empresa, eu não posso permitir para dentro da empresa do meu Do cliente. cliente. Tem uma frase que é o seguinte: qual que é a diferença do cliente para Deus? Você sabe? É que Deus perdoa. Tipo isso, então. Qual que é a diferença do cliente para Deus? É que Deus perdoa. Então, eu não preciso nem te completar, né? Isso E aí. aí, justamente isso daí. Eu falei, gente, eu não posso fazer esses testes, vamos dizer assim, para o cliente. Então, a gente está o quê? Desde março, eu acho, fazendo a implantação disso para a gente, dos nossos processos, colocando os nossos processos automatizados, fazendo a nossa própria IA, testando a nossa própria IA. Fizemos primeiro todo o testes nossos, todos os ajustes, que eles são constantes. Então, você nunca vai pegar um processo ou alguma IA que vai estar 100%, ela sempre tem que estar em melhoria, para eu poder falar assim hoje, olha, agora eu consigo fazer isso daqui para você. Uhum. E ainda assim, quando, por exemplo, chega um cliente novo, hoje mesmo eu estava conversando com um, eu falei com ele, olha, nós somos também Martech, a gente traz essa solução para o nosso cliente, mas eu nem te trouxe isso daqui na apresentação de proposta, não. Eu só estou te contando para você saber o que mais eu posso te oferecer. Mas antes de eu te oferecer isso, eu prefiro entrar na sua empresa primeiro e fazer o arroz e o feijão básico, para depois eu trazer coisas mais tecnológicas, que é um ponto muito onde que a inovação está frustrando as pessoas. As pessoas estão querendo pensar em inovação, trazer tecnologias, trazer automação, isso, aquilo, outro, mas ainda não faz o arroz e o feijão bem básico. Então, o que adianta ela implementar, querer chegar, assim, às vezes, para uma equipe que não tem processos bem definidos, que não estão com as coisas rodando ali no básico, e falar, agora a gente vai utilizar esse sistema que vai funcionar assim, assado e tal. O que vai acontecer? A equipe não vai conseguir utilizar, não vai ter consistência, vão começar a falar mal do sistema, o sistema não presta, o sistema é ruim, e aí, pá, morreu o sistema, não deu, aquele sistema não dá certo para mim. Aí volta lá atrás no que era antes. E é porque o sistema é ruim? Não, é porque não fazia nem o arroz com feijão antes bem feito, já quis pular lá para um outro passo muito mais evoluído e muitas das vezes não dá certo por conta disso. Eu tô aqui me segurando para não ficar te interrompendo, porque o papo tá bom demais aqui, você está trazendo um conteúdo bem legal. Eu fui atender um cara, um empresário que queria crescer muito a empresa dele e dinheiro não era problema para ele. Aí ele contratou uma empresa de marketing lá e quando ele chegou até mim, ele já tinha essa empresa de marketing e uma das frustrações dele, ele já tinha 3 meses que ele estava investindo na equipe, na agência de marketing e não tinha tido os resultados esperados. Aí vou até falar desse livro aqui daqui a pouco, mas só terminando de contar esse caso aqui. O que aconteceu? Ele virava para o gestor de tráfego e falava assim, tinha 3 meses, que começou a fazer o tráfego e tudo. Não, se quiser eu boto 100 mil esse mês em tráfego para a gente gerar resultado. E o cara, o gestor de tráfego, muito competente e responsável, falava assim, calma, por enquanto não é problema de volume de dinheiro.
o algoritmo tem que ir aprendendo, eu tenho que fazer alguns testes, que não sei o quê. E o cara achava, Robertinho, que botando 100 mil de tráfego lá, ele ia já ter um retorno de 1 milhão. E não era assim. E o cara teve que ir freando o cliente, sabe? Assim, e tudo. Isso é impressionante. Volta com o livro aí pra gente, fazer um favor aí. Adoro falar assim, volta com o livro aí, produção. Eu fico achando chique, né? Volta aí, produção. Bom, tem esse livro do Christensen, que é um professor lá de Harvard, que já até não está mais aqui entre a gente e tal, que ele chama O Dilema da Inovação. O que é o dilema da inovação desse livro? Que o livro traz. A inovação é uma aposta. Geralmente ela custa caro no começo, vai demandar tempo, tentativa e erro, que não sei o quê. E é justamente por causa do começo do processo de inovação que poucas empresas realmente inovam, porque não bancam aquele começo. E quando eu falo de bancar, não é só de dinheiro, não banca a persistência, os testes, a tentativa e erro, até a chegar no que realmente queria, Você tá falando isso daí, eu tô sentindo aqui no coração, porque o nosso processo foi justamente isso. Assim, em cada reunião que a gente fazia, gente, as pessoas, elas veem assim, muitas das vezes acham que é só ChatGPT, né? Mas assim, é muito além disso daí. E aí, toda hora que a gente implementava alguma coisa dentro do processo, compra isso, compra aquilo, aí depois compra... E tudo assinatura, ou seja, gente, é recorrente. Custo fixo aumentando brutalmente, é recorrente, né? Só que aquela coisa, se eu não fizer isso, esse investimento, o meu processo vai ficar paralisado por conta disso. Então, vai investimento, e ajusta. Aí você coloca um tempo para a coisa acontecer, aí por conta de inúmeros fatores, o tempo se estende. E assim, e é justamente isso que você falou. Aguentar esse processo, você tem que ter uma resiliência muito grande. E apostar muito no que você está fazendo. Isso mesmo. E a gente lá na Tutorianos, por exemplo, a gente fala assim, que inovar é importante desde que seja para resolver um problema real. E aí a gente tem que medir com uma balança. O tamanho do investimento justifica o problema que vai resolver? Porque eu também fico vendo cultura de inovação, quero inovar. Tem uma expressão que eu falo que diz assim, não, Rona, me ajuda a pensar fora da caixa. Rona, me ajuda a pensar fora da caixa. Tá bom, mas primeiro vamos olhar para dentro da caixa e organizar a caixa? Porque que adianta eu pensar fora da caixa se o interior da caixa não está organizado, né? Então, você contou uma coisa aí de desenvolver internamente para depois passar para o cliente. Hoje a Tutorianos, você falou que aí que a Fly é a primeira... Martech, do leste de Minas. Segundo as minhas pesquisas, a Tutorianos lançou o primeiro GPT, a primeira inteligência artificial especializada em gestão de micro e pequenas empresas. E alimentada por inteligência real. Por quê? O que a gente faz? Por exemplo, eu vou pegar esse episódio do podcast aqui, vou subir para a memória do meu GPT e ele vai aprender com nós dois. Então, amanhã, o nosso GPT, que chama Tutoria, que é de Tutorianos Inteligência Artificial e tudo, ele vai estar melhor do que hoje. Hoje mesmo, a gente fez um atendimento a uma cliente lá, massa demais, uma hamburgueria que quer melhorar a lucratividade, quer acertar aquilo dali. Desenvolvemos uma planilha de precificação muito boa para ela. O que a gente vai fazer? Vai pegar essa planilha, subir para o nosso GPT e ele agora já aprendeu a precificar hamburguerias. E aí, o que é muito interessante? Quando você automatiza essas coisas, hoje, se a pessoa quiser ter acesso a isso, custa R$37 no ano, não é nem por mês. Então, resolvi um problema real, que é a nossa missão é ser o apoio que o dono da empresa precisa. Ele está disposto a pagar R$37 para resolver um problema dele, às vezes ele não tem tempo para se dedicar às nossas reuniões, agora ele tem um consultor de bolso. Um consultor de bolso disponível 24 horas por dia. Então, a gente tem que ter foco
E inovar, sim, mas inovar para resolver problema que é real. Porque tem um tanto de gente inventando que quer inovar, e fica dedicando muito tempo para coisa que não tem tanto impacto assim. E geralmente que gera demanda, né? Hoje eu estava conversando com um cliente, apresentando uma proposta para ele, e a gente falou questão de aplicativo, e eu falei também para a questão de melhorar o site dele. E aí eu falei com ele, olha, eu te trouxe essa proposta aqui do site, mas para mim seria super interessante, maravilhoso se você fechar esse site comigo, que é mais dinheiro no meu bolso. Só que, até por questão, eu falo assim, algo que eu acho que me aproxima, tenho certeza, que me aproxima muito do empresário, é porque eu também sou empresária. Então, eu sei as dores e as delícias de ser empresária. E eu não vou vender, até por questão de ética e de meu propósito de vida, algo que, às vezes, eu não sei que não é o melhor momento para a pessoa e para fazer dinheiro e caixa para mim. E eu falei com ele, olha, eu te trouxe essa proposta aqui do site, porque a gente precisa melhorar o seu site por questão de posicionamento e credibilidade. Mas não é algo que eu acho que a gente tem que fazer em primeiro lugar, que vai impactar tanto assim nas suas vendas. A não ser que se você virar para mim e falar assim, Roberta, não, no meu Google Analytics aqui, mostra que esse tanto de gente passa pelo meu site e não sabe para onde que vai. Aí sim, a gente tem uma demanda boa que justifica a gente fazer isso daí. Aí eu perguntei para ele, aplicativo, como que é a adesão no segmento do seu negócio? Nesse meu segmento de negócio não roda muito, não. Então, eu vou falar para o cara para ele fazer um aplicativo, para ele virar e falar, hoje a gente tem um aplicativo? É assim, às vezes as pessoas me perguntam assim, toda empresa tem que ter Instagram? Não, pode, e com certeza existe algum tipo de empresa que Instagram para ele não faz diferença nenhuma se ele tem ou se ele não tem. Entendeu? Então, assim, toda empresa precisa ter site? Não. Toda empresa precisa de ter tal coisa? Não. Tudo depende da sua localização, seu público, que não sei o quê. Tem, dentro das próprias redes sociais, tem redes sociais que é mais para uma geração do que para outra. Tem rede social... Inclusive, dizem que o Facebook está ficando velho, né, Roberta? Assim, que fazer tráfego para atrair gente do Facebook é 60 a mais e por aí. Tem isso mesmo? É mesmo? É, o pessoal que utiliza nem eu acho que vai uns 60 mais mesmo. Eu ia falar, às vezes, uns 50, às vezes até uns 40 mais, mas realmente é um público mais velho que fica ali no Facebook. Pois é. Então, assim, quer inovar? Primeiro, pensa em qual problema que você quer resolver e se o esforço que vai exigir inovar para resolver aquele problema vale a pena. Uma outra dica que eu gosto de dar é o seguinte, apaixone-se pelo problema, não pela solução. Eu já atendi cliente que ele tinha certeza que o negócio dele era mirabolante e era o melhor negócio do mundo, mesmo ele tendo tentado lançar o negócio dele 3 vezes, e o máximo de cliente que ele já teve foi 15 clientes. Então, eu falei assim, cara, você quer resolver esse problema? Apaixone-se pelo problema. Vai lá, testa se aquilo dali resolve aquele problema e tudo. E se não resolveu, descarta aquela solução ou tenta aperfeiçoar aquela solução. Mas não fica insistindo, apaixonado pela solução. Apaixone-se pelo problema. Eu acho que é uma dica importante aí na cultura da inovação, né, não? Sim, com certeza. Tá. Roberta, outra coisa que a gente faz e que é importante numa cultura de inovação e que você falou aí muito bem, que eu quero destacar mais, aprofundar mais, é reconhecer e compartilhar resultados. Você falou assim, muita gente só vai lembrar do que você acertou, e tal, parabeniza pelo que você acertou, e aí aquela pessoa que tentou fazer de forma diferente e tudo, ela é penalizada porque nem sempre ela vai acertar, ela tentou fazer algo diferente. E aí tem frases do tipo assim, né? Michael Jordan, não vou lembrar os números agora, mas ele falava assim, eu já perdi não sei quantos lances livres finais que decidiriam os jogos, mas as pessoas vão lembrar dos lances finais que ele teve que decidiram positivamente o jogo. Então, assim, tem que ter uma cultura de tolerância ao erro e também de compartilhar resultado.
Eu vejo assim, poxa, um colaborador, um funcionário, deu uma ideia, melhorou muito o seu processo, reduzindo o custo, ou ganhando tempo, ou aumentando venda, poxa, eu tenho a cultura lá na Tutorianos tem os 12 princípios da Tutorianos. Um deles é compartilhar o bolo com quem me ajudou a aumentar o tamanho do bolo. Eu tenho dificuldade para compartilhar o bolo com quem está querendo pegar o pedaço do meu, assim, que não fez nada para aumentar. Mas, gente, na cultura de inovação, a chance de ganho ela é muito grande. É difícil, mas quando acerta, a chance de ganho é grande. Então, assim, tem que ter disposição para estimular aquelas pessoas a arriscar, porque se elas acertarem, vai vir uma recompensa até financeira também, né, Roberto? Sim, com certeza. E isso diz muito sobre a forma como que a gente até mesmo engaja a equipe nossa, né? Uhum. Esses dias mesmo a gente teve uma situação onde que aconteceu um episódio em algo lá e uma das pessoas da equipe errou e me pediu desculpa pelo erro, que isso não vai mais acontecer e tal. E eu tratei aquilo dali como algo muito normal, porque se você... Nossa, porque você não pode... Gente, assim, né? Nós somos seres humanos, né? Aham. Quem não errou, né? Que atire a primeira pedra. Então, trazer essa leveza também, até mesmo em como saber lidar isso daí com a equipe, é muito importante para você não afastar a pessoa dela ser proativa. Porque senão ela vai ficar, às vezes, também muito travada, com medo de executar algumas coisas, porque ela pode errar e você vai criticar e vai punir como você fez antes, e aí a pessoa fica paralisada. Uhum. Então, trazer isso, de fato, é muito importante. E não só isso, né? Como você bem falou também, a questão da união. Porque empresa e negócios, ainda mais se você quer ter escala, você vai precisar de gente. Eu estou conversando com um monte de empresário, né? E aí fala sobre essa dor, né? De pessoas que a gente está tendo hoje no mercado. E eu falo assim, gente, eu acho que a gente tem que mudar mais a nossa mente. Claro, de vez em quando eu dou umas reclamadas e tal, né? Dou sim, não vou mentir, não. Aham. Mas, assim, a maioria das vezes, 90% das vezes, sou uma pessoa muito positiva. Então, eu sempre tento olhar as coisas por uma ótica muito melhor, até porque eu acredito muito que quanto mais eu falo algo, mais eu atraio. Então, eu prefiro trabalhar com outra visão, que, na verdade, não está difícil de achar muitas pessoas. Às vezes, está difícil o processo que eu estou fazendo para achar essas pessoas, a adaptabilidade dessas pessoas, porque não é só botar ela dentro da empresa, é todo um processo de onboard dela, de treinamento, saber alinhar a cultura e match. Então, esses meses atrás, eu estava em momento de contratação. Fiz entrevista com muitas pessoas que, na entrevista, eu já vi que não tinha match com a personalidade, o que a gente busca ali para a gente. Então, assim, muitas das vezes fica claro para a gente, mas pela ansiedade de, nossa, eu preciso botar essa pessoa numa vaga ali logo, coloca qualquer pessoa que você vê claramente que não está alinhado à sua cultura. Uhum. Então, assim, isso é muito importante. E voltando na questão de equipe, de união também, eu acredito muito nisso, né? Se você quer escalar, você precisa de pessoas. Não tem como você escalar, porque o seu negócio vai crescer, vai ter um número maior de clientes, você precisa de pessoas para executar aquilo dali. Você consegue diminuir muita coisa hoje com a automação, com a inteligência artificial. Consegue, mas ainda assim você precisa ter pessoas até mesmo revisando o que é automação e a IA ali está fazendo. Então, assim, aquela coisa não tem como fugir. Ou você muda assim, a sua mentalidade para você ser proativo, né? Para você ter um olhar vamos dizer assim, a essa questão de gestão de pessoas, ou você vai ficar vivendo um processo de ser um empreendedor que vai ficar criticando toda hora, porque ninguém quer trabalhar no Brasil, que está muito difícil, que não arruma gente, que não sei o quê, não. Está realmente mais difícil do que antes, por conta de várias questões socioeconômicas e socioculturais no nosso país. Geopolíticas, que não sei o quê. Tá, e tal. né? Eu não vou tampar os olhos em relação a isso daí, né? Mas, ao mesmo tempo que tem muita gente também trazendo uma cultura muito de mimizento para a população hoje, tem muita gente trazendo uma cultura também de empreendedorismo. Então, eu tenho que focar muito mais nesse lado de entender que ainda se existe pessoas boas para
para que também querem fazer as coisas acontecer, do que eu ficar olhando só para o lado das pessoas que não querem fazer acontecer. Ó, reclamando ou não, você vai estar lá naquele contexto. Então, você ser positivo, eu acho que é o Mário Sérgio Cortella, e a gente tá aqui no podcast, às vezes eu arrisco falar umas frases sem ter certeza do autor, tá? Mas se não for, desculpa, Mário Sérgio Cortella. Mas ele, acho que é ele mesmo, que ele fala que ele nunca viu um pessimista de sucesso. Nunca vi um pessimista de sucesso. Eu acho essa frase, assim, impressionante, sabe, assim? E tem um vídeo aí, eu tenho certeza que é do Mário Sérgio Cortella, ele falando assim, que pro pessimista é muito cômodo. Ele cruza os braços e fala assim, vai dar errado. Aí se der errado, ele fala, viu? Não avisei? E tal, que não sei o quê. Então, a gente ser positivo, a gente olhar o lado bom das coisas, a gente tá disposto a fazer a nossa parte e tudo, não é nada cômodo. É arriscar, é ter que errar, aprender e tudo. Mas quando a gente acerta, né? Eu sei que você já acertou muito também, e graças a Deus a gente aqui na Tutorianos também, é um negócio de uma extrema realização, né? Com certeza. Nó. E eu falo que é onde que a gente sente mais onde que o nosso propósito vibra, né, pulsa. Quando você falou assim de questão de que tem empresas que têm, além de ter a missão, ela também tem um propósito. E assim, eu particularmente eu carrego muito isso dentro de mim. Porque eu falo assim, gente, se fosse ver oportunidades ou coisas de estilo de vida, eu até brinco assim, gente, nossa, não precisava estar com essa dor de cabeça toda. Poderia estar lá na praia uma hora dessa, lá em Malibu. Esposa troféu, de virar uma boa, esposa troféu, né, Robertinho? tranquilinha e tal. Mas assim, você de fato faz decisões e você trabalha em prol daquilo que você acredita e daquilo que você tem como de propósito de vida. Então, o meu olhar na minha vida inteira nunca foi sobre dinheiro. Sempre, o dinheiro sempre foi consequência. Foi sempre na forma como que eu posso servir o outro, como que eu posso ajudar o outro, o negócio do outro, porque se eu estou servindo o outro, eu estou fazendo um bem maior, no final das contas, para mim. Não é nem necessariamente para o outro. E eu não faço isso, não é porque esse bem volta para mim, mas é porque, de fato, aquilo que eu tenho genuíno dentro de mim. E eu falo que quando a gente carrega isso, e isso tem dentro da gente, isso é uma visão e isso é algo muito claro. Né? As pessoas, elas conseguem sentir e ver isso, porque hoje, se a gente está 5, 10, 15, 20 anos dentro do mercado, é porque a gente faz por onde. Ninguém fica tanto tempo dentro do mercado, principalmente dentro do segmento, enganando os outros, ou fazendo serviço meia boca, ou não tendo, no mínimo, compaixão ali pelo que executa para outra pessoa. Isso que você está falando é tão importante. Acho que eu vou falar uma coisa aqui que eu nunca falei, assim, pelo menos abertamente, assim, já falei com um outro cliente, que é o seguinte. Eu e a Dani, em 2019, final de 2019, a gente recebeu uma proposta de virar franquia, lá do pessoal do grupo da NTW. E aí, sabe o que me motivou a virar franquia? Não foi a possibilidade de ganho financeiro. É porque quando eu vejo o tanto que o nosso serviço impacta na qualidade de vida das pessoas que empreendem e das pessoas que estão dentro daquela empresa, ou dos clientes dos meus clientes, ou dos colaboradores dos meus clientes, eu vi na possibilidade de virar franquia a chance de levar isso para mais pessoas. Porque eu sou um só. Atuo localmente. Aliás, hoje eu atendo mais gente fora do Vale do Aço do que daqui do Vale do Aço. Atendo muito online e tudo. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, já pensou quando eu tiver 100 franqueados? Se eu atendo aí por vez 30, 40 clientes no mês, se eu tiver 100, eu vou estar atendendo 400. Se eu tiver 200, eu vou estar atendendo 800 pessoas. Então, quando vende uma franquia da Tutorianos, eu falo assim, nó, que massa, agora a gente vai poder ajudar mais um tanto de gente. E aí, é claro, gosto de dinheiro, o dinheiro possibilita a gente realizar certos tipos de sonho, dar conforto para minha esposa, para minhas filhas e tal, claro que a gente fala nisso. Mas toda vez que vende uma franquia da Tutorianos, eu só penso assim, nó, agora aumentou a chance
da gente impactar mais pessoas, sabe? É muito legal isso, assim. Então, eu fico... Hoje a gente está com 38 unidades. Eu fico sonhando no dia que tiver 100, 500 unidades. Não só pelo dinheiro. O dinheiro vai ser consequência, mas o tanto de gente que a gente vai impactar, sabe? Assim, é muito bacana isso que você falou. Que bênção. E assim, eu falo isso quando você fala, sabe, sei, porque uma das coisas que eu acredito e vejo muito que todo mundo que já entendeu o propósito que tem na vida e o processo, tipo assim, o que você faz, o porquê que você faz, e quando isso é genuíno, a gente não consegue guardar isso pra gente. Não. A gente leva isso para as outras pessoas. E muitas das vezes tem gente que vê de fora. Igual eu vejo muita gente, esses dias também participei de um podcast, eu até falei sobre isso. Tem pessoas que criticam muito o conceito de coach, que ficou muito pejorativo, pessoas falando mal por conta de algumas minorias que, sim, atuaram, né, aproveitaram da internet para ficar enganando as Beirando pessoas. charlatanismo. Exato. Mas tem muitas pessoas que fazem um trabalho muito bom, que levam a visão delas de mundo, de negócios, de vidas, e isso impacta e faz diferença nas pessoas. E às vezes muita gente de fora vê e critica, e eu fico pensando assim, gente, quem vê de fora e fica criticando é porque ele ainda não entendeu dentro dela o propósito que ela vai ter na vida dela, no negócio dela. Porque no momento que ela entender, ela também não vai aguentar ficar calada. Não. Aí ou ela vai para a internet, ou ela vai para um outro espaço, mas ela vai querer transmitir isso para as outras pessoas, né? Porque isso é o que a gente vive. Eu falo assim, uma das premissas que eu carrego na minha vida é: ninguém pode passar na minha vida sem evoluir de alguma forma. Uhum. Então, isso tem que estar muito dentro de mim, para que as pessoas que estão relacionadas comigo, elas podem evoluir de qualquer forma que seja. Igual um dia eu estava conversando com um amigo meu, ele esqueceu do compromisso que ele tinha comigo. Eu falei, amigo, pelo amor de Deus, eu vou baixar uma inteligência artificial para você ter uma agenda agora, você vai mandar só no WhatsApp. Ele, nossa, você está salvando a minha vida. E assim, são coisas simples, às vezes numa coisa boba, que você serve ali a pessoa para ajudar ela, mas que para ela ali no final das contas vai fazer uma grande diferença. E isso não está só nos nossos negócios, isso também tem que estar na nossa vida pessoalmente. Robertinho, agora eu vou falar coisa aqui durante o episódio de bastidores. Eu estou percebendo que a gente começou falando de cultura, de inovação e está falando de propósito. E aí a gente está entrando no primeiro tema que eu te sugeri, que foi do propósito ao lucro. Como o marketing digital transforma a essência da sua marca em vendas. Então, assim... Robertinho, o propósito é muito forte na sua vida, não tem jeito. Você pediu para falar de cultura, de inovação, e nós estamos chegando no final desse episódio falando de propósito. Aliás, eu acho muito legal. Lá tem na bio lá da Fly, né? Da Fly Marketing, aliás, @FlyMarketingBR, né? Toda empresa nasce com um propósito. Nós te ajudamos a transmiti-lo para o mundo. Exatamente. Top demais, hein, Robertinho? Parabéns aí. Roberta, a gente está chegando na reta final do nosso podcast. O que você considera que esse podcast não pode acabar sem você falar? E aí? Eita, porque assim, como você bem disse, a gente já o nosso papo fluiu aqui. Foi, né? Assim, porque não tem como, né, gente? Eu falo assim, porque a gente fala de inovação, eu acredito que, assim, da questão de inovação, a gente conseguiu concluir muito bem dessa questão, né? Se a gente fosse fazer um resumão, que inovação não é criar coisas mirabolantes, é, às vezes, aprimorar o que já existe ali, que dentro da inovação você tem que permitir com que haja erros dentro do processo, porque ele muito provavelmente vai acontecer. Que a inovação também ela é importante que seja feita também pelos liderados, né? Não tem como você exigir para o outro se você mesmo não faz. E que antes de pensar em coisa muito mirabolante para dentro do seu negócio, faz o arroz e o feijão bem feito primeiro, né? Para depois, na hora que chegar lá para fazer mirabolante, não dar certo e você achar que a culpa é por conta de aquilo dali, né? E às vezes pode ser que não. Massa demais.
Mas a gente falou também da questão de propósito, né? De missão, dessa questão da cultura também, de ser mais positivo, né? Que é algo que eu carrego muito. Esses dias eu saí para jantar com um amigo meu e eu achei engraçado, porque nem eu imaginava que eu era tão positiva assim. Que tudo que eu falava assim, mas no final das contas é bom porque é isso daqui. Aí falava uma outra coisa, eu falei, mas no final das contas é bom. Ele tá assim, não, mas você sempre acha o lado bom da coisa, né? o lado bom da coisa. Eu falei, gente, nem eu imaginava que eu era tão positiva assim. Mas, obviamente, né, eu não nasci assim. Eu falo que tudo a gente desenvolve nessa vida, né? É muito estudo, é muita inteligência emocional, muitos cursos, muitas terapias, e a gente vai aprendendo com a vida, né? E talvez eu acho que isso daí, para eu poder complementar e trazer isso, é isso, né? Não adianta se você ter um ótimo CNPJ se você não tem um bom CPF. Então, assim, algo que eu tenho pegado bastante até nessas últimas 2 semanas, e até trazendo um pouco desse conceito de desacelerar um pouco, por conta dessas nossas novas mudanças lá dentro da Fly. Eu estava no ritmo, assim, muito pesado, no sentido de ser segunda-feira e eu achar que já é sexta, porque eu estava trabalhando muito final de semana também. E isso estava refletindo muito na minha saúde, muito. E nas últimas 2 semanas eu falei, opa, peraí um pouquinho, nem tudo depende só de mim, depende de vários fatores, deixa eu dar uma acalmada aqui, porque senão vai chegar uma hora que você vai não aguentar. E se não aprender pelo amor, vai pela dor, né? Exatamente. E aí eu dei um pouco de recuada para priorizar, porque muitas das vezes, por exemplo, eu vou viajar, aí ao invés de calma durante a semana, fazer as coisas que eu tenho que fazer pessoais para eu poder viajar tranquila, não, eu priorizava só trabalho, deixava as coisas pessoais de última hora para poder viajar naquela loucura e tal. Eu falei assim, não, vou colocar horários para eu resolver as coisas que eu tenho que resolver também pessoalmente, porque a vida não é só trabalho. Não deixar de ir para academia, que para mim exercício físico mais faz muita diferença. Voltei para a acupuntura, que é uma prática que eu gosto muito, que me ajudou muito também. E falei, vou voltar para a acupuntura também. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, que eu falo assim, todo empreendedor, ele já é louco por essência, né? Então, quer fazer o negócio acontecer, às vezes a gente não tem muita paciência, se o outro não pegou para fazer, a gente vai lá e pega e faz. Enfim, né? Fica naquela coisa das coisas acontecerem. Mas a gente ter a calma e a sabedoria de entender que tudo é um processo e que se a gente não permitir que o processo seja gostoso, o processo vai ficar chato demais. E aí, um negócio que às vezes era para você passar pelo caminho e no final das contas, quando chegar lá no momento, claro, isso não nos dá a desculpa da gente também colocar muita demora nas coisas, eu não estou falando disso. Mas a gente ter sabedoria de aproveitar mais o processo, de entender que nem tudo vai ser no tempo que você imagina, igual várias implementações. Esse ano eu falei assim, gente, foi um dos períodos mais desafiantes da minha carreira, muito mesmo. Foi tempos que, assim, de muitas indagações comigo mesma, de, cara, isso daqui eu coloquei data tal. Eu tô 1 mês, sendo que era para ter entregado 1 mês atrás, até agora o negócio não aconteceu. E aí você já começa a se indagar de várias coisas, que isso não pode ser assim, você fica naquela loucura. E para quê, no final das contas? Isso aí. Se muitas coisas não dependem só da gente, né? Não depende. Então, assim, logicamente, trazer a responsabilidade que o que eu dependo de mim, eu estou fazendo, que está acontecendo. As outras coisas que não dependem de mim, eu tenho que ter sabedoria e resiliência para saber lidar. Isso aí. E não viver um CNPJ. Eu sou muito workaholic, isso é muito difícil para me falar, porque eu amo trabalhar. Mas algo que eu tenho tentado muito dificilmente, mas é de entender assim, eu sou um CPF, eu não sou um CNPJ, né? Eu sou um CPF, então eu tenho que priorizar também a minha vida, né? Eu tenho que priorizar momentos. Eu acompanho pessoas que, por exemplo, são pessoas que esses dias mesmo acompanho uma pessoa que está assim no nível bizarro de estudo, de aplicação de negócio, e eu fico assim, cara, essa pessoa está no auge da vida dela, de idade. Ela está passando a vida inteira, tipo assim, questão de 15 horas, 12 horas, 13 horas no dia só imersa em trabalho. A pessoa não tem vida social mais, porque não sai, ou pelo menos não posta, mas só posta
que está imerso no trabalho. Não tem, tipo, um relacionamento, não tem nada. E aí, será que vai compensar? Lá no final, você já tem uma idade mais avançada, você não aproveitou a sua juventude, você não viveu as experiências da vida que você teve que viver, você não fez as viagens que você queria ter feito, você não conheceu as pessoas novas, muito massas, que você poderia ter conhecido, porque você ficou ali, 24 horas da sua vida focada ali só no seu trabalho. Eu não acho que é isso, sabe? Por mais que eu amo muito trabalhar. E esse é o meu grande hoje desafio, trazer esse equilíbrio, né? De entender que o trabalho é muito importante, eu tenho um propósito no meu trabalho, eu amo muito trabalhar, mas eu não posso esquecer de mim, porque se não tiver eu, as outras coisas não vou conseguir sustentar. Isso aí, eu gostei demais da frase que não tem CNPJ bom se o CPF não for ótimo, um negócio assim que você falou. E também uma frase que eu já falei que várias vezes, que não tem CPF forte, não tem CNPJ forte com CPF fraco. Então, a gente tem que se cuidar. Também estou passando por um momento de revisar muito, priorizar a saúde, porque já estou com 47 anos, então fazendo vários exames aí preventivos e tal, revendo se o tanto que eu me dedico ao CNPJ, o tanto que está impactando no CPF, tenho 2 filhas, sou casado. Eu considero que hoje, há algum tempo, eu já tenho uma vida um tanto quanto equilibrada, sabe? Apesar de que eu vi no Instagram da Pérez Gran, eu adoro seguir eles lá, que eles trazem umas reflexões bem fortes, que equilíbrio não existe. E que defenderam tanto a ideia de ter uma vida equilibrada, que o tal do equilíbrio não existe. A vida é um eterno loop que a gente tem que aprender a desfrutar o caminho, como dizem lá os legendários, lá no outro sentido e tal. Mas o que eu falo é, empreender passa a ser gostoso. Você falou uma coisa muito legal, que é, empreender passa a ser bom quando você aprende a curtir a jornada. Porque durante a jornada, cara, vai ter muita tentativa, muito erro, principalmente se você propuser inovar e tudo. Estamos estouradaço, Robertinha, mas eu não tinha dúvida que o nosso bate-papo aqui ia estourar o nosso tempo, tá? O que eu quero é que, para quem está nos assistindo aí agora, não adianta nada, igual eu falei, você ter acesso a essas informações e não fazer nada depois desse podcast. O desafio que eu quero te lançar é, defina aí, qual o desafio atual que você tem dentro da sua empresa que vale a pena você investir seu tempo e o tempo dos seus colaboradores para tentar resolver de forma diferente que você tem tentado resolver agora. E se precisar de ajuda, pode chamar a gente, né, Robertinha? Com certeza. Roberta, deixa os seus contatos aí para quem quiser conversar mais com você, porque 1h30 foi muito pouco e tal. Como é que a gente te acha, Robertinha? Então, estou nas redes sociais, todas praticamente, né? YouTube, Pinterest, Instagram, Facebook, TikTok. A louca da internet, né? Da empresa é Fly Marketing, né? Fly, F-L-I-Y. Fly Marketing BR, e o meu, que é uma mistura de pessoal com profissional, que é Roberta Marketing, sem ponto, sem nada, inclusive registrado, tá? Eu falo que a Roberta Marketing no Brasil sou eu. Registrado. Aí, ó, excelente. Isso é um outro bate-papo, é importante registrar uma marca, hein? Vamos conversar disso depois. Está convidadíssima para voltar depois, Robertinha, muito obrigado. E você que está nos assistindo, quero te agradecer a audiência. Esse foi o episódio 040. E falamos um pouquinho de tudo. A intenção era falar de cultura de inovação, mas aqui tem muito conteúdo, foi uma troca muito legal. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.